Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco de futebol, um pouco de Champions. Hoje e ontem teve os últimos jogos das quartas de final, jogo de ida, quer dizer, jogo de volta. E vamos estar falando um pouquinho sobre isso, né? Vamos começar falando com Barcelona versus Atlético de Madrid. No primeiro jogo, o Barcelona tinha perdido Atlético de Madrid de 2-0. Se eu não estiver enganado, mas foi isso mesmo. Aí, vamos então tá falando desse jogo de volta, que foi na casa do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid escalou o João Musso no gol. Aí depois veio o Molina, o Robin, o Clemente, o Matteo Ruggeri, o Simeone, Marcos Llorente, Coque, Ateroma, Griezmann e Julian Álvares. Desculpa se eu caguejar um pouquinho dos nomes, porque os nomes são um pouco difíceis. Aí o Barcelona escalou no gol o João Garcia, depois o Koundé, o Garcia, o Martin, o Cancelo, o Gonçalves, o Cavi, Yamal, Lopes, Olmo e Ferran Torres. Ferran Torres. Não, é Fermin Torres. Desculpa, é o Fermin Torres. Não. Desculpa, gente. O Ferran Torres mesmo. E o outro, o Lopes, é o Fermin. É que eu acabo sempre trocando o nome dos dois. Mas foi isso. O jogo foi bem pegado. Os dois atacou muito e tal. Teve um lance polêmico. Teve um lance que eu fiquei com dó do Fermin Torres. Fermin Lopes, ai, desculpa, eu fico trocando o nome dos dois. O goleiro tem uma entrada muito, mas muito feia. Que a chuteira pegou bem na cara dele, assim. Eu vou estar deixando a imagem depois aí pra vocês verem. A chuteira do goleiro pegou bem na cara do Fermin, machucou toda a boca dele e não foi expulso. Não foi expulso. E o juiz foi em filho da mãe, porque o juiz ajudou o Atlético de Madrid. Não gosto de ficar falando sobre o juiz, mas o Atlético de Madrid teve sim a ajuda do juiz. No final do jogo, o Rafinha fez a negócio, né, de que o juiz roubou, que é, aí não lembro bem assim, que o sinal que foi roubado, o Rafinha fez o sinal e vai ser punido por isso. Gente, não adianta fazer esse sinal que, mesmo que o juiz roubando ou não, você acaba sendo punido por isso, né? Mas o jogo foi bem pegado e tudo. O Barcelona conseguiu fazer 2 gols, um gol do Yamal, um gol do Torres. Só que o Garcia foi expulso. O Cavi também tem uma entrada um pouco dura no jogador do Atlético de Madrid. E acabou machucando, acho que foi a sobrancelha dele. Eu não consegui achar a imagem, procurei pra poder mostrar pra vocês também, mas eu não consegui achar a imagem. Mas teve uma entrada meio dura, assim, que tem uma sangrada, assim, no nele. Então, realmente, os dois times pegam sangue nesse jogo, viu? Aí, como eu tava dizendo, o Garcia foi expulso e o Atlético de Madrid conseguiu fazer um gol com o Lockman. Até uma Lockman. Com isso, no agregado total, o Atlético de Madrid passou por 3-2. O Barcelona ficou pra trás. Foi triste, né? Mas fazer o quê? O Barcelona ficou pra trás. E o jogo também que teve ontem, esse foi de ontem, e o outro jogo que teve ontem foi Liverpool PSG. O PSG já tinha ganhado de 2-0. 2-0 no primeiro jogo contra o Liverpool, né? E vamos falar então desse jogo. O Liverpool escalou o Jorge no gol. Aí depois vem o Teremier, o Ibriama Konaté, o Vingivan, o Milos, Dominique, Rian, Florian, o McAllister, o Alexander e o Hugo Ekitike.
que é o Ekitike. Essa foi a escalação do Liverpool. A escalação do PSG. No gol, só com o Carlos Safonov. Só pra ver, né? Só pra você ter noção. Aí depois tem o Acme, Marquinhos, Pacheco, Nuno Mendes, o Aren, o Vitinha, o João Neves, o Doué, o Dembélé, bola de ouro, e o Kvaratskhelia. Assim, essa foi a escalação maravilhosa do PSG. O jogo foi bem pegado, o Liverpool teve sua chance, tudo depois, acho que no segundo tempo, o Liverpool colocou o Salah pra jogar tudo, mas não adiantou. Dembélé foi lá e meteu 2 gols no Liverpool. Aí, juntando no agregado, PSG se classificou por 4-0. Isso no agregado, gente. O Liverpool tá feio mesmo. Parece que não tá indo. E essa foi a despedida do Salah do Liverpool pela Champions League. Tá feio mesmo, hein? Aí, bom, os de hoje também teve jogaços. Gente, de hoje a gente teve Bayern de Munique e Real Madrid. Teve os dois, gente, teve os dois. A escalação do Bayern de Munique foi Noah, o Stanisic, o Upamecano, o Tá, o Reimer, o Kimmich, o Pavok, o Olive, o Canapé, o Luiz Dias e o Harry Kane. Escalação maravilhosa, né? Do Bayern de Munique. A escalação do Real Madrid foi o Guin, o Guin no gol. Depois veio o Trent, o Militão, o Rudiger, o Ferland Mendy, o Ataguga, Federico Valverde, Bellingham, Brian Dias, Kirimapé e Vini Júnior. Escalação muito boa também do Real Madrid. O jogo foi um jogo, olha, pecado. Nem tinha começado o jogo direito. O Noah hoje não tava tão bem, não tava aparecendo o Noah que a gente conhece. O Noah deu um passe errado e o Ataque aproveitou no primeiro tempo e fez um gol. Aí depois, o Pavlovic foi lá e fez um gol pro Bayern de Munique. Aí, não contente, Harry Kane foi lá e fez o golzinho. Depois, o Mbappé fez um gol. E o jogo tava assim, toma lá, toma cá, toma lá, toma cá. Depois, o Luiz Dias, de tanto tentar, conseguiu fazer o dele. E para finalizar, de um jeito maravilhoso, o Olise fez seu gol. Mas tivemos expulsos. Camavinga foi expulso por, né? Ele fez uma falta e levou um amarelo. Fez outra falta, levou outro amarelo. Com isso foi expulso. Aí, depois que acabou o jogo, teve que ficar confusão. Os jogadores se matriz pra cima do juiz e tal. E o Adakura foi expulso também, depois que tinha acabado o jogo. Gente, foi isso daí. Com isso, no agregado, o Bayern de Munique passou ganhando de 6-4 do Real Madrid. Gente, foi um jogaço, viu? O outro que teve foi Arsenal e Sport. No primeiro jogo, o Arsenal ganhou do Sport de 1-0. Né? E vamos falar da escalação do Arsenal. O Raya no gol, né? Depois teve o Mosquera, o William Saliba, Gabriel Magalhães, Pierro, o Sumbimendi, o Tecan Ice, o Noni Matueke, o Enzi, o Gabriel Martinelli e o Victor Gyökeres. Essa foi a escalação do Arsenal. E a escalação do Sporting foi no gol o Silva, depois o Quaresma, o Mané, o Gonçalo, o Max Araújo, o Morden, o Idemassa Morita, o Gene Catano, o Francisco Trincão,
Preto Gonçalves e Luiz Xavier Soares na frente. Essa foi a escalação dos dois. O jogo foi bem pegado. O Sport teve várias chances de fazer gol, teve na trave. O Arsenal também teve várias chances de fazer gol, mas acabou 0x0 e o Arsenal passou pelo agregado, porque no primeiro jogo tinha ganhado de 1x0. O jogo da Arsenal foi exatamente isso, gente. Mas foram jogos maravilhosos. E com tudo isso, né, com esse chaveamento todo, o chaveamento, vamos falar disso agora. O chaveamento ficou simplesmente assim. A nossa semifinal será PSG versus Bayern de Munique. Gente, será que o Dembélé para fazer seus gols? Harry Kane também? Quem que será que passa? PSG ou Bayern de Munique? Os dois times vêm arrasando. E lembrando que PSG foi o último campeão da Champions. Mas o Bayern de Munique vem atropelando todo mundo. E o PSG também não quer saber, né? Tá vindo atropelando todo mundo. E do outro lado teremos Atlético de Madrid versus Arsenal. Será que o Arsenal vai conseguir passar? Arsenal também vem forte, bastante de todo mundo. Só que o Atlético de Madrid também não quer deixar dessa vez tirado, não. Mostrou que realmente está querendo competir, quer ganhar esse título. Vamos ver o que vai dar. O que vocês acham? Quem será que passa? Quem será que vai para final? E quem que será que ganha a Champions League? Bom, gente, de hoje era só isso. Falando sobre jogos assim pra vocês. Curtem, comentem, compartilhem. E eu estava pensando em fazer uma live pra falar sobre futebol, né? Responder umas perguntas que vocês tiverem e tal. Aí me diz se vocês acham bom fazer uma live ou não. Bom, fica a critério de vocês. Então é isso, gente. Tchau, fique com Deus, até a próxima.